Ô glória, Pai do Senhor, né? Então estamos aqui mais uma vez nesse quarto vídeo que encerramos o Antigo Testamento com dízimos, né? Então, dízimo é bíblico, a gente está vendo que é, né? Mas existe pessoas que teimam em dizer que não é. Por isso que eu estou dizendo a vocês. Qualquer dúvida sobre o assunto é heresia você distorcer, certo? Então você diga sinceramente, Deus, eu quero aprender, né? Então qualquer dúvida sobre o assunto, eu gostaria que vocês deixassem aqui e vocês vão falando e a gente vai respondendo, né? Se for bem interessante mesmo, eu gravo um vídeo, ou se for muito complexo. Se não for coisa rápida, eu dou a resposta aí abaixo do seu comentário e você vai ficar sem dúvida, né? Temos outros vídeos também, né? Nossa, no escopo já a gente tem respondido. Então temos outros vídeos também, como Jezabel, né? Será se você é uma Jezabel porque usa maquiagem, né? Temos usos e costumes, o porquê, né? Será se é assim? É diferente, irmão, vida cristã. Vida cristã é outra coisa. Eu vou falar sobre vida cristã também. Então tá certo? Então vamos agora em Neemias capítulo 12 e capítulo 13. Aqui é pós-exílio, certo? Capítulo 12 e capítulo 13. Neemias, ou Esdras, ele foi responsável por colocar, vamos dizer assim, o culto em ordem, as coisas em ordem, os escritos em ordem, né? A leitura da Bíblia, do Antigo Testamento, que é a Torá, né? A Torá, os profetas e tal. Foi eles que encerrou o cânon bíblico, né? Foi o Esdras. E nessa época de Esdras ele encerrou. Só que o Neemias, ele foi encarregado por Deus de, além de estabelecer, ele construir a cidade de novo. Então, está aqui os dízimos no pós-exílio. Está aqui no capítulo 12. A gente pode ver, ó, Zorobabel volta com os ministros. E assim vamos vendo que o capítulo 12 ele vai falar sobre a santificação das cidades nos muros. Então você vai ver Deus atuando tremendamente através de Neemias para a construção, né? Então Neemias ele não ficou com um encargo pequeno. Então ele ficou com um encargo muito importante, porque ele iria construir a cidade santa, os muros, e ele fala: como é que eu posso estar feliz se a cidade está lá dos meus antepassados, né? Então ele vai indicar que as pessoas, né, que estavam lá, por exemplo, Neemias 10:37, vamos dar uma olhadinha. Neemias 10:37, ele diz assim: traremos ainda para os sacerdotes, para os depósitos do templo do nosso Deus, a nossa primeira massa feita do cereal moído. O que é isso? O que é isso? Primeira massa do cereal moído. As nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e de todo o vinho e azeite, e traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, que tinham que bancar a alimentação deles, né? Pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Estavam dispersos e eles estavam tendo que trabalhar. E Deus ficou insatisfeito e começou a dizer: olha, Esdras, tu acaba com esse casamento misto. Negócio de crente com descrente não serve. E foi lá Esdras e orou para saber disso daí. E Deus falou isso, e Esdras imediatamente disse: dê carta de divórcio. Não pensou duas vezes. Então esse negócio do divórcio, você tem que percorrer a Bíblia toda. E assim como a gente tem que examinar toda a Bíblia, né, devemos entender que, voltando agora para o dízimo,
aconteceu algumas coisas na história de Israel que atrapalharam a vida deles. Então, o que aconteceu aqui? Em Neemias 13, versículo do 1 em diante, você vai ver o quê? Que um cidadão ele se estabeleceu dentro do templo, devido à destruição, né, do templo. Então, esse cidadão ele se estabeleceu dentro do templo, profanando o templo. Então, a época que a gente pode determinar foi, vamos dizer, por volta de 432 a.C., né? Neemias retornou a Pérsia, após 12 anos em Jerusalém. Mas a 1038 a 39 ele fez uma parte de cerimônia renovando o concerto. O dízimo é mencionado entre as estipulações do concerto. Ele teve que refazer essa reforma religiosa, né? Então a reforma protestante foi só uma de tantas na história, né? Após 12 anos em Jerusalém, Neemias retornou a Pérsia em 432 a.C. Logo após sua partida, a condição espiritual do povo começou a deteriorar de novo. Então é aquele povo ligado ao líder, né? Que a gente estava conversando com a irmã hoje e disse que quando sai um pastor e a pessoa diz: eu vou atrás desse pastor, e se eu não puder ir atrás desse pastor, eu vou me desviar. É porque não é firmado em Cristo uma pessoa dessa. O sacerdote, esse pastor não me representa. Isso é fala de rebelde, certo? Pastor é pastor, tem que ser respeitado. Os sacerdotes perderam a vista, seu elevado chamado. Eliasibe, o sacerdote responsável pela Câmara do Tesouro do Dízimo, autorizou Tobias, o Mamonita, a estabelecer residência numa das câmaras interiores do templo, profanando assim o templo. Olha só, naquele tempo, Neemias 13, versículo 1, a gente vai ver aqui. Naquele tempo fez ao povo uma leitura em voz alta no livro de Moisés, nas escrituras, e se achou registrado que o Amonita e o Moabita não serão admitidos à Assembleia de Deus, e isto para sempre. São designações de um mesmo povo, certo? Porque não vieram ao encontro dos filhos de Israel com pão e água quando eles precisaram. Então isso é justo. Desprezaram Israel, agora estão sendo desprezados. Isso é muito sério. Plantou, colhe. Contrataram contra eles Balaão para o amaldiçoar. Mas nosso Deus mudou a maldição em bênção. Recebe aí. Deus vai mudar a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa orientação da Torá, lei excluiu sumariamente a Israel todos que eram da descendência estrangeira, Amonita e Moabita. Além disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido o supervisor dos depósitos da casa do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Ele lhe havia emprestado uma sala que antes fora utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos, olha só, do trigo, do vinho novo, do azeite, determinando-os para os levitas, para os músicos e cantores, para a guarda dos portões, né? Para os guardas dos portões, além da oferta para os sacerdotes. Então, ele estava na recâmara, estava lá dentro, morando, fazendo morada. Imagine como é que ele vivia ali dentro, né? Então, lá no 10, ele diz: foi informado também que a parte prescrita aos levitas não lhe era entregues. Os levitas estavam passando necessidade. Isso pós-exílio, viu? Por isso os levitas e os cantores responsáveis pelo culto tinham fugido, cada um para suas próprias terras. Ninguém está me ajudando. Aí é a questão. Se um pastor hoje ele tem o dízimo para ajudar um obreiro, e as pessoas fazem birra e não querem que a pessoa ajude um obreiro, claro que tem que ajudar. Porque senão, como é que ele vai trabalhar na obra? Tranquilo. Irmão, pelo amor de Deus. Então repreendi, porque é errado, e se tivesse certa essa visão de vocês, porque no texto aqui está dizendo que o Neemias repreendeu.
Repreendi os oficiais e indaguei, por que a casa de Deus ficou abandonada? Então, se você tem amor por Deus, pela igreja, certo? Você vai ajudar não pelo pastor, porque o pastor entra, o pastor sai, mas a igreja fica ali, no bairro. Você está entendendo? Você tem que fazer a igreja de todo mundo. A igreja está ali para auxiliar os pobres, os órfãos, as viúvas. E como é que vai fazer isso sem o dízimo, amado? Não existe isso. Não existe. Então, eu encerro esse vídeo aqui com a advertência que o povo estava preguiçoso. Certo? Por quê? Porque eles não estavam mais focados em Deus. Estavam presos no exílio. Eu não estou fazendo, perdi a prática e tal. Trazia uma comida para eles e tudo mais. E aí deixou a igreja, o templo, derrubado. Então, tem uma igreja no seu bairro, e você não se congrega nela, ajude. Você pode ajudar capinando, você pode ajudar fazendo alguma coisa por ela. Vocês já pararam para pensar o que vocês podem fazer olhando na igreja o que ela precisa? Se não, o pastor não pediu, mas eu acho que ele vai precisar de um cesto de lixo, de umas 2 cadeiras. Pastor, eu estou aqui, eu vou doar 2 cadeiras. Tá bom, meu amado. Eu agradeço. Chega com as cadeiras logo. Já chega dizendo, pastor, para a igreja. Anota o papelzinho para dizer que realmente você quer dar. Eu, fulano de tal, CPF tal, dou 2 cadeiras da marca tal e dê para o pastor. Irmão, isso não está sendo dado para o pastor. Está sendo dado para a igreja. Você deixa bem claro. Para a igreja do pastor fulano. Então é a igreja, não é ele. Agora, tem falsificadores da palavra? Tem, certo? Mas também tem avarento, que usa a desculpa de estar ajudando o pastor. Aí no próximo vídeo agora, que a gente vai ver, vocês vão ver que o vídeo 5, ele vai falar sobre a época de Malaquias, para a gente encerrar o Antigo Testamento, né? Então aqui é pós-exílio, certo? No exílio não tinha, então por isso que a gente deu esse avanço, esse panorama, e a gente vai encerrar no próximo vídeo o Antigo Testamento. Aí a gente começa o novo, tá bom assim? A paz do Senhor.